Olá, gente, seja bem-vindo aí a mais um vídeo aqui no canal. E se você gosta de assuntos como teologia, filosofia e o cristianismo, você está no lugar certo. Mas hoje eu quero convidar vocês para que a gente possa estar refletindo de uma forma um pouco mais profunda sobre alguns pregadores que vêm surgindo aí no nosso meio ultimamente. E eu acredito que nós precisamos sempre estar atentos, porque no meio desses pregadores que vêm surgindo, existem muitos que querem apenas visualização e dinheiro, querem enganar você. Ou seja, é um falso profeta. Então eu vejo uma necessidade urgente da igreja acordar para a Bíblia. Perceba, estamos deixando a Bíblia de lado e muitas pessoas estão sendo enganadas por pregações, às vezes motivacionais, por profetas que se dizem ter revelações, quando na verdade você consegue observar e ver que isso não é verdade. Esse não é o verdadeiro evangelho. Então, eu vou convidar hoje vocês, a gente vai estar assistindo alguns vídeos que me mandaram deles, e a gente vai reagir aqui, e eu vou explicar para vocês com base na Bíblia, o que é que a Bíblia fala em relação a isso, em relação a esses pregadores. Então, já deixa o seu like, compartilha aí com alguém. Muitos deles estão bem famosos hoje em dia, muitas pregações você consegue ver aí nas plataformas, mas eu particularmente olho para isso com muita tristeza, com toda sinceridade. E eu falo de tristeza porque eu vejo que essas pessoas querem apenas enganar. Pois bem, mas se você gosta realmente de analisar a Escritura e crer de fato no que a Bíblia diz, então você está no lugar certo. Hoje eu vou trazer apenas versículos baseados na Bíblia. Não é só a minha opinião e eu não estou aqui querendo difamar ou denegrir a imagem de ninguém. Eu quero apenas que a Bíblia ela fale de uma forma explícita como nós devemos agir sobre esses pregadores. Então vamos começar assistindo o Miguel, que estão dizendo que é um profeta mirim. Vamos ver um pedaço de um vídeo. Tataroxi que até minha plumia na zawatama no atar. Teteuca chica no que ia ter que perder que se catou querer que ter que toca vaca até que quer. Tica no que se que ter vaca no que ia que ter que pegue vaca na tatará. Onde quer no que não? Por que tu quer parar? Onde quer na uca até que pegue vaca tá? Por que tu quer fechar a loja? Por que tu quer parar com o estabelecimento? O que eu dei na tua mão, o diabo não vai tirar. Vamos lá, vocês viram aí, né? É incrível como as pessoas elas olham para esses tipos de pregadores e acham uma revelação profética, o Espírito Santo agindo ali, mas eu particularmente não consigo enxergar isso biblicamente falando. Vamos analisar o que a Bíblia diz sobre isso? Será que realmente é o agir de Deus que está acontecendo sobre essas pessoas? Será que a Bíblia, que é o nosso manual enquanto somos cristãos, fala sobre tudo? Vamos analisar ela? Abra aí a sua Bíblia. Eu quero que nesse vídeo você pegue a sua Bíblia. Vamos lá pegar a Bíblia. Abra ela junto comigo. Vamos ler. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 9. Vamos ver o que é que Paulo está dizendo. Assim também vós, se com a língua não pronunciardes palavras bem inteligíveis, como se entenderá o que se diz? Porque estareis como se fala o ar. O que o Paulo está dizendo aqui é justamente sobre essas pessoas que vivem falando de línguas, mas o Paulo está dizendo, qual é a edificação que as pessoas vão ter? Qual é a palavra que as pessoas vão estar se edificando se elas não vão estar entendendo o que você está dizendo? É como se você estivesse falando ao ar. É isso que Paulo está dizendo nessa primeira carta de Coríntios. Então observe. Vamos ler o versículo 12. Assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai abundar neles para a edificação da igreja. Eu não vejo em nenhum momento a igreja sendo edificada quando esses pregadores, esses profetas que se dizem, vivem falando essas línguas. Na realidade, quando eu olho para isso, eu vejo que, de certa forma, isso abre uma porta para que as pessoas de fora, elas, de certa forma, zombem do evangelho, fazendo uma coisa dessa. Paulo, ele fala, inclusive, aqui em 1 Coríntios, que é melhor falar uma palavra que seja inteligível do que várias palavras que não dê para entender. É muito melhor. Vamos ler? Versículo 17, do mesmo capítulo, 1 Coríntios 14. Porque realmente, tu dás bem as graças, mas outro não é edificado. Versículo 18. Dou graças a meu Deus, porque falo mais língua do que vós todos. Olha, Paulo dizendo. Versículo 19. Todavia, eu antes quero falar na igreja 5 palavras na minha própria inteligência, para que possa também instruir os outros, do que 10.000 palavras em línguas desconhecidas. Isso daqui é um tapa, literalmente,
da Bíblia, observe, a Bíblia, contra esses pregadores, esses profetas. É sobre isso que eu falo. Muitas pessoas não lêem o que a Bíblia quer e começam a ser enganadas por essas pessoas. Então, muitas das vezes o que falta é maturidade da nossa parte de entender que é melhor escutar algo vindo de Deus, literalmente, de uma forma que eu possa entender, do que palavras que não se dá para entender, com toda essa emoção que ele gera para as pessoas. Então, acordem. Tome muito cuidado com esses profetas. Às vezes eles querem só ganhar dinheiro. David Leonardo, vamos para um também que é muito famoso. Vamos escutar um trecho desse. Irmão, Deus nunca vai deixar que você veja, sonhe algo que Ele não possa dar para você. Não, calma. Então significa que se Deus deixou você ver, deixou você tocar, deixou você sentir, deixou você abraçar, deixou você experimentar, é porque Ele tem o poder de dar nas tuas mãos muito além daquilo que você pode pensar. Claramente, David Leonardo é mais um pregador coach motivacional que quer passar para as pessoas uma ideia mais massageadora. Ele quer passar uma mensagem mais bonitinha e não é isso que o evangelho quer passar. Eu sinto muito. Muitas pessoas se deixam levar por essas palavras bonitas, por essas palavras motivacionais. Olha só o que ele está dizendo. Não, se Deus deixou você olhar, tocar e experimentar, significa que Deus ele tem o poder de dar para você. Então observe a capacidade, observe o nível de onde alguém pode chegar para querer alcançar bastante pessoas. Observe, eu imagino as pessoas que estão experimentando o pecado, alguém que está fazendo alguma coisa de errado, experimentando algo de errado, ouvindo essa pregação. Imagine ele dizendo, se Deus deixou você experimentar é porque Deus quer isso. Eu imagino alguém praticando algo errado, o que é que a pessoa vai fazer? Vai continuar praticando algo errado. Então imagine, Lucas, o que é que a Bíblia diz sobre isso? Tem um caso de uma pessoa que Deus deixou ele ver, mas Deus não deu para ele, que é o contrário da pregação desse David Leonardo. Vamos ler a Bíblia? Deuteronômio, capítulo 34 e o versículo 1. Vamos ver o que Deus falou para Moisés. Então subiu Moisés das campinas de Moabe ao monte de Nebo, ao cume de Pisga, que está em frente a Jericó. E o Senhor mostrou-lhe toda a terra, desde Gileade até Dan. Essa terra que Deus ele está mostrando para Moisés é uma terra que Moisés não entrou. Então observe, Deus ele permitiu que Moisés observasse Canaã, mas Deus não permitiu Moisés experimentar essa terra, porque Moisés havia cometido um pecado. Jeremias, capítulo 17, e o versículo 9. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas e perverso, quem o conhecerá? O nosso coração, o nosso desejo, a nossa vontade, a Bíblia diz que é perversa. O próprio Jesus disse que nós nem sabemos como orar. Então, como é que um cara como esse vem dizer que tudo aquilo que nós experimentamos, Deus ele tem um poder para dar, se ele quiser? Meu amigo, se Deus deixou você experimentar, é porque ele vai dar para você, não se preocupe. Essa não é a mensagem do Evangelho. Essas pessoas preferem passar essa pregação simplesmente com um ar para deixar você um pouco mais satisfeito. Mas a Bíblia não fala sobre isso. Ninguém conhece quais são as vontades de Deus para a nossa vida. Deus ele pode fazer algo que não esteja conforme o meu querer. A vontade de Deus está acima da nossa vontade. Mais uma vez, cuidado com esses pregadores. E para fechar esse vídeo, vamos para uma pregadora que também está fazendo aí muito sucesso, mas vamos ver como é que ela está se saindo. Vamos lá analisar. Quando alguém se levantar contra você, pra te criticar, pra falar mal de você, compra um copo Stanley. Vitória, por quê? Porque quando ele estiver falando, você toma água e não engole enquanto ele não terminar de falar. Porque assim você ocupa a boca. E entende? Essa daqui, eu não sei nem de onde foi que ela tirou essa pregação. Porque bíblica não é, dá pra ver, né? Agora eu vou inventar até um copo. Meu irmão, deixa o copo de lado, esqueça. Vamos focar na Bíblia? O que é que a Bíblia diz? Vocês entendem como esses novos pregadores dessa nova geração querem, de certa forma, introduzir um novo método de pregar que, de certa forma, foge da Bíblia. E aqui onde está o perigo. É o perigo. A própria Bíblia diz que, por falta de conhecimento, muitas pessoas perecerão. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. É a Bíblia que nós temos que se basear. Para fechar esse vídeo, eu quero ler um versículo para concluir todos os três para a gente refletir. 1 Timóteo, capítulo 4. Vamos começar do versículo 1. Olha só. A sua Bíblia. Vamos, me acompanhe. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Versículo 2.
pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Então observe o perigo da gente escutar esses pregadores que não estão conforme a Bíblia. Nos últimos dias, a própria Bíblia diz que surgirão falsos profetas, surgirão enganadores que vão tentar deturpar a fé. Eles passam uma mensagem muito bonita de que é tudo muito bom, mas o verdadeiro evangelho não é isso. O evangelho é cruz, é negar a si mesmo, não é motivação, não é coach, não é revelação, eu sou o profeta. Meu irmão, a gente tem que entender que a Bíblia ela é a revelação de Deus e nós precisamos seguir ela e pregar ela. Então, com toda sinceridade, tome cuidado, gente, com esses pregadores que estão fazendo sucesso. Nós temos que abrir os nossos olhos e ficar atento a essas coisas.